Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, neste mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então vamos rezar todos juntos. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Obrigado a você que me recebe na sua casa para rezarmos juntos a Palavra de Deus. Procure curtir, compartilhar, procure também se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Uma alegria sempre compartilhar esse momento de oração com vocês. Vamos para a meditação da Palavra. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 11, versículos 11 até o versículo 26. Diz assim: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. Depois de observar tudo ao redor, saiu com os 12 rumo a Betânia, porque já era tarde. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Avistando à distância uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava algum fruto, mas não encontrou nada além de folhas, pois não era época de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Nunca mais alguém coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram o que ele disse. Eles chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e compradores que aí estavam. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém transportar nada pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vocês a transformaram em abrigo de ladrões. Ouvindo isso, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam uma maneira de acabar com Jesus. Mas tinham medo dele, porque a multidão toda estava maravilhada com seu ensinamento. Quando entardeceu, eles saíram da cidade. Na manhã seguinte, passando por aí, viram a figueira seca até às raízes. Pedro se lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, ela secou. Jesus respondeu-lhes: Tenham fé em Deus. Eu lhes garanto, se alguém disser a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que se realiza aquilo que está dizendo, assim acontecerá. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem, rezando, creiam que já o receberam, e assim acontecerá para vocês. E quando vocês estiverem rezando, se tiverem alguma coisa contra alguém, o perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus também perdoe os pecados de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, através dos sinais visíveis, nós entendemos a ação de Deus em nós. Muitas vezes nós ficamos escandalizados com os sinais visíveis. Aquilo pode nos assustar, mas o que Jesus realiza não é para assustar, não é para amedrontar, mas para que nós possamos ter a certeza do poder dele sobre cada um de nós. Esse sinal visível, através desta figueira, que mesmo não sendo época de frutos, Jesus disse para ela: olha, que ninguém mais coma desse fruto, e quando eles retornam, aquela figueira já estava seca. Muitas vezes nós podemos até dizer: nossa, mas por que Jesus fez isso? Mas Jesus fez isso por causa de um sinal invisível. Então, para que os discípulos pudessem ter ciência do poder de Jesus e que eles acreditassem na palavra de Jesus,
eis que se tornou necessária aquela ação visível. E aí ele vai até o templo, vê que aquele templo está uma bagunça, onde eles estavam utilizando o templo para ganhar dinheiro, para fazer daquele lugar um lugar de comércio. E Jesus começa a expulsar tudo, expulsar vendedores, expulsar os vendilhões, aqueles cambistas que trocavam moedas, e diz: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, assim como está escrito em Isaías. Aquela profecia se concretiza agora em Jesus. E Jesus expulsa todos os que estavam ali, transformando aquele lugar num lugar de comércio, ao invés de fazê-lo uma casa de oração. E Jesus diz: este é um lugar de oração para todos os povos, porque quer que nós sejamos todos irmãos. Jesus não está procurando a diferenciação entre pessoas, mas quer buscar esta unidade. E cada coisa deve ser desempenhada, cada tarefa no seu lugar. Nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos fazer da igreja um lugar de comércio. Mas nós não podemos fazer também do comércio a nossa igreja, porque isso também acontece. Assim como acontece nas igrejas, acontece as construções de shoppings como se fossem templos para vendilhões. Muitas vezes se constroem grandes templos chamados de shoppings, até usando muitas vezes a estrutura arquitetônica das grandes catedrais para fazer daquilo ali como que se fosse um templo, mas não dedicado a Deus, mas dedicado ao comércio. E nós percebemos que, como nós nos deixamos levar, nós nos deixamos iludir pelas belezas externas, muitas vezes nós escolhemos ir para um shopping do que para uma igreja. Claro que, para quem trabalha no comércio, esse é o objetivo. Quanto mais gente circulando, mais vendas. Mas nós precisamos fazer esse discernimento. Nós podemos passear num shopping e fazer as compras? Podemos. Mas nós não podemos esquecer, nós não podemos excluir do templo do Senhor, lugar da oração. Não se deixe confundir pela linguagem do mundo, porque a linguagem do mundo tenta absorver a mesma ideia e lançar para um outro produto, porque o objetivo é o lucro, o objetivo é a venda, o objetivo é te seduzir por aquilo que te encanta aos olhos. Cuidado! Por isso que Jesus acaba sendo tão severo nesta passagem da Escritura. E ele diz assim: quando você quiser pedir alguma coisa e você acreditar que isso vai acontecer, Deus te concede. Mas você precisa estar convencido no teu coração de que Deus tem poder sobre você. Deus pode realizar esse milagre em sua vida. Aí sim, isso de fato acontece em você. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente final de semana para você, para sua família e até o próximo momento de oração.